Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você para comentar a Santa Liturgia do dia 2, sexta-feira, dia em que a Igreja comemora os Santos Anjos da Guarda. E quero recordar as palavras da primeira leitura do livro do Êxodo do Antigo Testamento, que diz assim: assim diz o Senhor, vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportarás as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra que eu prometi dar-te. É muito bonita esta leitura do Antigo Testamento, que vale completamente até os dias de hoje e nos fala então do anjo da guarda como um guardião, um protetor, alguém que nos acompanha passo a passo. E o Salmo responsorial, que é o Salmo 90, também na última estrofe fala uma palavra que é muito bonita. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Nós, então, desejamos pedir a Deus insistentemente que mantenha sempre ao nosso lado um anjo da guarda para nos proteger, para nos orientar, para que possamos acertar o nosso passo e não coloquemos o nosso pé em falso, tropeçando e, quem sabe, machucando-nos. Então, muito interessante, eu queria recordar também como os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face do meu Pai que está nos céus, fala Jesus no Evangelho de São Mateus, e são poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. De novo, é o Salmo 103 agora. Se trata de criaturas espirituais que são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais que não têm um corpo carnal semelhante ao nosso. Também vale a pena recordar que os anjos, então, conduzem o povo de Deus quando saíram da escravidão do Egito, e também é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor de Jesus. Ele anuncia o nascimento de João Batista e ele anuncia o nascimento do próprio Jesus. É ele, o anjo Gabriel, que é enviado à Virgem Maria para dar-lhe esta grande notícia. E também o canto de louvor que os anjos cantaram quando Jesus nasceu na gruta de Belém, nós continuamos cantando sempre: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. São os anjos que servem Jesus no deserto, o reconfortam durante a agonia, ele está presente no momento da ressurreição. Em suma, os anjos são esta proximidade maior que Deus proporciona a nós através destas figuras que Ele envia. E toda a Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, estão cheias de citações nas quais os grandes santos, os patriarcas e o próprio Jesus e os apóstolos se referem constantemente aos anjos de Deus. Cada fiel, fala São Basílio, é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida verdadeira. Então, meus caríssimos amigos, minhas queridas irmãs, nós, quando criança, aprendemos a oração do Santo Anjo, mas agora que somos adultos, devemos ter aquela simplicidade para continuar a recorrer a eles. Quem sabe quantas vezes
nós tropeçamos, caímos e não aconteceu nada, poderíamos ter quebrado alguma coisa e tal, ou em outras circunstâncias que passamos muito próximo de um perigo, mas acabamos saindo sem nenhum dano, alguém logo comenta: o anjo te segurou pelos cabelos, o anjo de Deus te preservou de um mal maior. E certamente esta é sempre uma grande consolação, um motivo de confiança na nossa caminhada aqui na Terra. O Evangelho de Mateus, que é lido hoje, é um diálogo entre os discípulos e Jesus. E então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: mas lá no reino dos céus, quem é que será o maior? E Jesus chamou uma criança e lhe disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Veja como Jesus não está valorizando o infantilismo, atitudes infantis da parte de pessoas adultas, como os apóstolos que o acompanhavam, como nós somos adultos hoje. Mas Jesus está dizendo que nós devemos ter aquela simplicidade típica das crianças, que tudo olham com curiosidade, sempre ficam prontos para admirar-se com uma coisa que estão observando. Tudo é novo para eles, tudo é motivo de admiração, de curiosidade. E aqui é Jesus que fala de novo: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Como são bonitas estas palavras, que de um lado nos dizem como é importante esta postura de simplicidade do coração. Podem recorrer a Deus, inclusive através dos seus santos anjos, mas também nos abre um horizonte de dedicação às crianças, as mais vulneráveis, as mais pobres, as mais abandonadas, as que mais sofrem, porque dando uma atenção específica a estas crianças, nós entramos em relação, em comunhão com o próprio Jesus Cristo. Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Claro, recebe a criança em meu nome, quer dizer, neste horizonte de relacionamento caracterizado pela presença de Jesus, o Filho de Deus, não outros horizontes. E depois, é claro que a pastoral da criança nasceu destas palavras, não é? Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai. Então, queremos, em primeiro lugar, no dia de hoje, agradecer a Deus, porque colocou padroeiros tão próximos de nós em cada passo que damos para orientar o nosso caminho até o céu, até o reencontro definitivo no abraço do Pai. Mas também eu queria dizer como estes santos anjos que nos acompanham, mas para nós o dia de hoje parece preparado propositadamente pelo Senhor para que possamos pedir a Ele e pedir aos santos anjos que nos acompanham de verdade, porque as armadilhas neste mundo se multiplicam a cada dia e para nós é tão bonito, é tão importante poder manter sempre fixo o nosso olhar no Senhor Jesus e na sua potência divina que vence o mal e vence a morte, para que se renove a cada dia a nossa esperança. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.